Então surgiu de novo uma dúvida bem comum entre vocês, que não tem destaque ainda, que é a diferença entre trabalho de parto e também sobre quando que eu tô em trabalho de parto, se é quando rompe a bolsa, se é quando o tampão mucoso sai, se é quando as contrações começam. Então eu vou fazer uma ordem cronológica, uma sequência aqui, me acompanha porque vai ser tipo uma aula e depois vai sim ficar em destaque essa sequência, tá? Gurias, antes de começar, eu preciso que vocês entendam que tudo que eu vou falar aqui agora, ele tem a ver com a regra e não com a exceção. Então eu vou falar sobre parto natural, sobre trabalho de parto fisiológico, com aquilo que o seu corpo foi feito para passar. Mas é claro que vão ter as meninas que vão passar por alguma gravidade, aqueles bebês que entram em sofrimento e alguma intercorrência acontece. Mas entendam que a lei, aquilo que a gente espera e que a gente se baseia, tem a ver com a essência do que eu vou falar agora. Parto nada mais é do que mandar o seu bebê para fora. Setar o bebê de dentro do útero para que ele venha ao mundo. Isso é parir, tá? É expulsar o seu bebê de dentro de você. Mas para que isso aconteça, tem todo um trabalho, um esforço para que isso aconteça. Tanto é que existem várias analogias que dizem, né? Ai, foi um parto chegar naquele lugar, foi um parto fazer aquilo. Por quê? Porque a gente faz uma analogia de parto com esforço. E, de fato, há um esforço do seu útero para expulsar. Então, gurias, durante 9 meses, seu bebê fica crescendo na sua barriga. Mas não só na sua barriga, ele fica dentro do útero. O útero, ele é uma bolsa que fica ali acomodando o seu bebê. Só que não é uma bolsa qualquer, ele é uma bolsa formada por músculos. Eu ainda não tô grávida, então o meu útero hoje tem o tamanho da minha mão fechada. Agora pensa, se tivesse um bebê lá dentro, crescendo todos os meses, essa mão fechada vai se alongando, é um músculo, até, né, muitas vezes ele multiplica exponencialmente lá o seu tamanho. O que acontece? Passou os 9 meses, seu bebê está pronto para nascer, esse útero vai ter que ejetar o bebê lá de dentro, ele vai ter que mandar o seu bebê para o mundo. E para isso ele vai usufruir da sua característica principal, que é ser músculo. E músculo serve para quê? Para contrair, para fazer força. Você contrai o seu bíceps quando você quer segurar uma sacolinha do supermercado. Então o útero também consegue contrair para fazer o seu bebê sair para fora. Vocês concordam comigo que para manter um bebê durante 9 meses dentro da sua barriga, contra a gravidade, e ele não escapar lá de dentro, não ter risco de qualquer esforço fazer você parir, né? Ele vai ter que ter uma porta muito bem fechada. Porque sim, ele vai ter que nascer, só que ele vai ter que ficar durante 9 meses ficando sustentado lá dentro. Como que é o nome da porta do útero? A gente chama de colo do útero, aquele que o seu médico examina a cada consulta que você vai lá para ver quanto que tá de dilatação, se ele tá bem fechado, entre outras coisas. O colo do útero é muito parecido com uma garrafa. Sabe a garrafa que tem um afunilamento, um gargalo? O colo do útero é muito parecido com esse gargalo. Então aqui na minha representação, o colo do útero vai ser aqui a partezinha de baixo da bexiga. O trabalho do útero para fazer a expulsão do seu bebê vai ter que ser o quê? Se contrair para dilatar. Eu tô no último vídeo e vou explicar de novo. Trabalho de parto, ou seja, trabalho do seu útero, é aquele esforço, aquela energia que o seu útero faz contraindo, porque ele é um músculo, e músculo que contrai faz força, para abrir o gargalo, para abrir a porta do útero, para fazer com que o seu bebê passe por essa porta e venha ao mundo e nasça. Então, o trabalho é contrair, abrir a porta como dilatando. Então, isso que são os dedos de dilatação, a dilatação do colo do útero. É a abertura, o quanto que tá espaçado para passar um bebê por ali. Então, as contrações são muito importantes para que o trabalho de parto aconteça. Resumindo, trabalho de parto é o tempo e a energia que o seu útero leva para conseguir se abrir e deixar o seu bebê passar por ali. Parto nada mais é do que como o seu bebê vem ao mundo. Muita gente que acredita que o trabalho de parto é quando a bolsa rompe ou quando o tampão mucoso sai. E eu já vou especificar um pouquinho mais para você sobre isso. Mas trabalho de parto é quando as contrações do útero começam e não param mais. Quando elas deixam de ser só um treino e passam a ter uma intensidade que só aumenta e uma frequência que só aumenta. Porque significa que seu útero não está só mais treinando. Agora ele está se contraindo para abrir aquela passagem que a gente chama de colo do útero, dilatando ela e fazer o seu bebê ser expulso, ou seja, para o parto acontecer.
Bom, então agora você entendeu que trabalho de parto precisa de contrações, tá? Cada fase do trabalho de parto pode ser mais especificada, talvez, no segundo momento. Mas parto precisa de contração. É isso que significa que você tá em trabalho de parto. E, bom, o que é bolsa e o que é tampão mucoso, que vocês sempre confundem? Bom, e durante 9 meses, então, o seu bebê fica dentro do útero envolto de uma bolsa, a bolsa de líquido amniótico. Essa bolsa tem várias funções, mas principalmente, para ficar mais claro para você, ela protege o seu bebê contra choques, por exemplo. Caso a gestante caia, caso bata na barriga, o bebê consegue ali não ter um amortecimento desse choque. Além disso, a bolsa protege contra infecções. Então, as bactérias, os micro-organismos têm maior dificuldade de passar por essa barreira. E outra coisa também acontece o líquido ele propicia que esse bebê se movimente dentro do útero. Então a gente espera que esse bebê fique de cabecinha para baixo e quanto mais o nível de líquido dentro da bolsa estiver adequado, mais liberdade para esse bebê se movimentar ali também tem. Então a bolsa tem muita importância durante esses 9 meses, mas não é ela que significa que você está em trabalho de parto. Tá, gurias, mas por que quando a gente assiste as novelas, rompe a bolsa e aí fica uma gritaria? Eles tinham uma ambulância, não precisa de ambulância, pra ir buscar a mulher grávida porque tá tendo bebê, tudo parece muito rápido. Por que na novela acontece isso e eu tô falando que não é bem assim? Porque o negócio é o seguinte, se a bolsa rompeu, é porque alguma coisa está acontecendo ali no teu colo do útero. Lembra que o colo do útero é aquela abertura, a passagem que o seu útero abre pro bebê ser expulso, pra ele nascer. Então, se a bolsa rompeu, é porque essa passagem já tá começando a se abrir. Então é um sinal que o parto tá se aproximando, mas não que o trabalho de parto, aquelas contrações do útero que são necessárias para o seu bebê nascer, estão acontecendo. Então é por isso que a gente sempre torce para que você tenha contrações, mesmo que a bolsa não rompa. É possível, inclusive, que a bolsa fique intacta até o final do trabalho de parto, o seu bebê pode nascer empelicado dentro da bolsa, ou seja, ele pode nascer dentro dessa bolsa de líquido caso durante o trabalho de parto o atrito, o choque não tenha feito a bolsa de líquido se furar, né, romper ali e o líquido sair. Então, isso é empelicado. Mas também pode acontecer o que a gente não deseja, que é o quê? Que você pode ter um rompimento de bolsa e não ter contrações no útero. E aí eu preciso que você anote que horas que você teve o rompimento da bolsa. Então, digamos que tu começou a escorrer às 16h39. Você anota e caso você tenha um médico para chamar de o seu próprio obstetra, o seu próprio médico assistente, você manda uma mensagem para ele. Você avisa que você teve o rompimento de bolsa às 16h39. Mas a maioria das pessoas que me seguem aqui vão ter parto pelo plantão. Eu já fiz uma enquete e sei disso. Então, caso você vá ter o seu parto pelo plantão, você vai anotar o horário e vai se perguntar: eu já tenho contrações? E por que a gente tem que prestar atenção nas contrações? Porque são elas que vão nos dizer se você tá ou não em trabalho de parto. Se o seu parto tá se aproximando ou não. Se o bebê tá perto de nascer ou não, tá? Então, digamos que você tenha tido da bolsa, viu o líquido saindo, mas ao mesmo tempo não tá tendo contrações, monitorou e não tá tendo contrações. O que eu te aconselho, principalmente se você for ter parto pelo plantão, se você tiver o seu médico, pergunte para o seu médico, porque varia muito de conduta. Se você for ter parto pelo plantão, viu que a bolsa estourou e conta 6 horas. Então, se você viu que a bolsa estourou às 16h39, então 17, 18, 19, 20, 21, às 22 horas, se até às 22 você não teve contrações do útero, eu te recomendo fortemente que você vá para a emergência obstétrica do seu plantão. Por quê? Lembra que eu te falei das funções da bolsa? Lembra que eu te falei que uma das funções da sua bolsa era proteger o seu bebê contra micro-organismos, infecções, como as bactérias, por exemplo? O que acontece se você tem uma bolsa rota, tem uma bolsa que rompe, mas não tem contrações? Significa que ainda falta um tempão para que o seu bebê nasça, que ainda falta um tempo para que o seu trabalho de parto comece, para que o seu útero contraia e o seu bebê venha ao mundo. Por isso que eu te recomendo fortemente que se depois de 6 horas você ainda não tiver contrações, você vá para o centro obstétrico, que você vá para o plantão que você escolheu como referência, e caso você tenha o seu médico, você avisa o seu de referência e ele vai te conduzir, te guiar para as condutas que ele segue. Bom, e se por acaso você tiver contrações, você teve a bolsa rota e tem contrações, então só evoluindo em frequência e intensidade.
Aí eu te recomendo que você não faça como nas novelas, que você não saia correndo pro hospital, que você fique em casa o máximo de tempo que você conseguir. Quando as contrações começarem de verdade, e eu falo começar de verdade como pegar no tranco, começou, não para mais. Não é como as contrações de treinamento que elas começam, depois 2 horas depois vem outra, aí depois 2 dias depois vem outra. Tem um destaque aqui só chamado contrações do útero, eu recomendo que vocês assistem, eu não vou entrar nesse mérito agora. Bom, por que eu te recomendo ficar em casa o máximo de tempo possível antes de ir pro hospital? Porque não existe lugar mais confortável no mundo do que a sua casa. E a gente sabe que existe aí uma grande relação entre mulheres que vão muito cedo pro hospital e cesarianas indesejadas, porque ficar no hospital cansa, né? O ideal é que você chegue lá com a maior dilatação possível, mais pronta, perto da expulsão, do parto em si acontecer, ficar durante todo o seu trabalho de parto, todo esse período da dilatação dos 10 centímetros acontecer. Então, eu recomendo fortemente que você fique em casa o máximo tempo possível. Lembrando que eu tô falando aqui pra regra e não pra exceção. Existem condutas e condutas, e agora eu tô falando aqui pra maioria das pessoas, pra aquelas que são a regra, que a maioria vai ter parto pelo plantão. Então, o nosso número mágico aqui vai ser: quando que é a hora de ir pro hospital? Quando já passou muito tempo que você teve a bolsa rota, ou quando você já tiver com 3 contrações a cada 10 minutos. Então você vai pegar um relógio, né, de vez em quando, não precisa ficar todo o seu trabalho de parto com o relógio do lado, e vai colocar lá um cronômetro. Quando você tiver percebendo que você está tendo 3 contrações a cada 10 minutos, é a hora de ir para o hospital. Porque significa que essas contrações que estão pegando no tranco mesmo são efetivas e que você está cada vez mais perto do seu parto acontecer, ou seja, do seu bebê nascer. Então esse vai ser o nosso critério, tá bom? Mas assim, pra eu não me estender muito, vamos direto agora pro tampão mucoso. Por que o tampão mucoso não tem nenhuma relação com o início de trabalho de parto, em parto acontecer? Então, lembra daquela analogia de que o útero tem uma porta? Essa porta se chama colo do útero. E esse colo do útero é parecido com uma garrafa. Ou seja, esse gargalo aqui fica bem fechadinho e tem que se abrir. O que acontece? Se o colo do útero é como o gargalo de uma garrafa, o tampão mucoso é como se fosse a rolha. É como se fosse uma questão ali que está fazendo a vedação dessa porta. Se o tampão mucoso sai, se ele é expulso, significa que essa porta está se abrindo e essa vedação não está acontecendo mais. Só que isso não tem relevância não é um sinal de que você está em trabalho de parto, que o parto vai acontecer. O tampão pode sair até 2 semanas do trabalho de parto começar. Então, ele é sim um sinal de que tá acontecendo tudo o que a gente espera, a abertura tá iniciando, mas não tem essa relação direta com início de trabalho de parto, início. E eu vou botar aqui um cardzinho da minha amiga Renata, que também é físio, para vocês entenderem como que pode ser esse tampão, essa rolha, e vocês saberem diferenciar. Eu garanto que nunca saiu nada parecido da sua vagina. A gente brinca até que parece um grande ranho, sabe? Um grande muco nasal. E pode ter sim raias de sangue. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, não quero me alongar mais e vai ficar em destaque. Anotem, prestem atenção, façam perguntas e eu espero ter ajudado, tá bom? Um grande beijo e bom final de semana pra vocês.